Bem-vindos ao canal e hoje a pregação vai ser um pouquinho diferente. Eu vou começar falando a respeito de Judas, um dos 12 discípulos que andava junto com Jesus, e depois vocês vão entender por que eu comecei falando dele. Eu vou começar falando um pouco a respeito dele, porque às vezes nós temos uma visão a respeito de nós mesmos que não é muito boa e a gente pensa assim: eu não posso ir para a igreja. Eu não posso ir para a igreja porque eu sou todo errado. Eu não posso ir para a igreja porque eu já fiz isso, já fiz aquilo. E se você for observar o perfil de Judas e o perfil de alguns dos discípulos de Jesus, você vai ver que Jesus não escolhia as pessoas perfeitas. Pelo contrário, né? Judas o traiu. Judas era a prova viva de que Jesus não procura as pessoas perfeitas, né? Então, vamos falar um pouco a respeito de Judas, para fazer você entender que não importa qual defeito você tenha, ainda assim ele te chama de amigo e ele quer que você esteja sempre ao lado dele. Então, vou começar. Eu vou ler aqui em outro celular, né? Eu tenho a Bíblia em outro celular, porque eu gosto sempre de ver em várias traduções. E essa tradução que eu vou estar lendo para vocês é a Nova Versão Internacional. E é isso, gente. Geralmente eu tiro o óculos porque fica com a luz dentro do óculos, mas dessa vez eu não vou tirar porque isso me atrapalha a ler, né? Eu preciso do óculos para enxergar direito. Aqui. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. João, capítulo 12, versículo 1 ao 6. Lembrando que essa versão é a nova versão internacional. Então, um dos 12, aqui eu já entrei em outro versículo, em outra parte de João, nem João não, perdão, Mateus, agora eu fui para Mateus, capítulo 26, versículo 14 ao 16, que diz assim, que também está falando a respeito de Judas. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Entregar a Jesus, né? Ele queria entregar a Jesus por essas 30 moedas. E aqui você pode observar que ele teve toda uma trajetória andando junto com Jesus e mesmo assim ele não se converteu. Ele não teve pudor algum para entregar Jesus. E Jesus sabia disso, que ele era um cara sem pudor, né? Ele roubava o dinheiro da bolsa. Jesus sabia de tudo isso, mesmo assim não deixou de chamá-lo e não impediu de estar junto com ele. Mas você pode pensar, claro que ele não impediu, porque ele sabia que ele sabia que ele ia ter que morrer, então ia ter que ter alguma coisa, né? Alguém para poder levá-lo a isso. Então, talvez por isso ele tenha permitido que Judas andasse junto com ele, porque Judas o iria trair, o que o levaria a ser morto. Não, mas ele poderia ter sido entregue de outra forma. Então, ele não precisava andar junto com Judas, mas ele andou junto com Judas porque ele não se importou com quem Judas era, né? Ele não se importou. Porque o que você é não faz com que ele te rejeite e diga: você não pode vir comigo. Aqui eu vou ler outra passagem, que também fala de Judas, obviamente. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, a Jesus.
Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, que é que o traz? Só até aqui. Não, vou continuar. Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 48 ao 50. Onisciente, ele sabe de todas as coisas, e mesmo ele sabendo que Judas o trairia, porque antes de Judas o trair, ele já tinha dito que ele seria traído por um dos discípulos. Tem essa passagem anteriormente, eu não li, mas se você ler os evangelhos, você vai ver. Ele já sabia que Judas iria traí-lo, ele já sabia que Judas roubava, porque ele sabe de todas as coisas, e mesmo assim ele disse: Amigo, que é que o traz? Então, mesmo assim, ele o chamou de amigo, não importando, mesmo sabendo que ele seria morto por conta dessa traição. Né? Então, às vezes você pensa assim: eu sou muito pecador para ir para a igreja, quando me consertar eu vou. Deixa eu dizer uma coisa: você nunca vai se consertar o suficiente para estar lá. Se você for esperar se consertar o suficiente, você nunca vai entrar lá. E se você for se preocupar com o julgamento das pessoas que estão ali, você também nunca vai entrar lá. Então, vá como você estiver. E sabe de uma coisa, ele hoje te chama de amigo. E como eu posso dizer isso? Com que autoridade você pode estar pensando, você diz que ele hoje te chama de amigo? Porque se ele chamou Judas de amigo, como você acha que ele vai chamar você? Se Judas, que por culpa de Judas ele foi morto e ele chamou Judas de amigo, ele não vai te chamar de amigo por quê? Ah, mas você pode pensar, eu sou pior do que Judas, eu fiz coisas piores do que Judas. Pior do que entregar ele próprio para ser morto. Ele foi morto por culpa de Judas. E mesmo assim ele chamou Judas de amigo. Então não há desculpas. Eu sei que o inimigo pode estar no teu ouvido dizendo assim, você não é bom o suficiente, você vai chegar lá, as pessoas vão te tratar com preconceito, porque muita gente vai para a igreja, se converte e depois sai porque diz que as pessoas os trataram com preconceito, os crentes. E depois saem falando mal da igreja. E às vezes sai com razão, não de sair, mas de falar mal, porque realmente há muitos cristãos que tratam sim os outros com preconceito. Mas se você for pensar nisso, você não vai entrar em lugar nenhum. Porque no trabalho há contendas, né? Há fofocas no trabalho. Qualquer ambiente que você for, que tiver ser humano, vai ter fofoca, vai ter preconceito, vai ter coisas que seres humanos fazem. Mas hoje talvez ele esteja te chamando para chegar perto dele, porque ele não vai julgar você pelo seu passado. Ele não vai julgar você pelo que você fez ou deixou de fazer. Ele vai te chamar de amigo, porque se ele chamou até Judas de amigo, ele considera todos nós amigos. E ele morreu por você. Ele morreu por você quando ele morreu na cruz, ele sabia que você ia existir um dia, ele sabia quem você seria, ele criou você, ele sabia todos os erros que você ia cometer e de antemão ele morreu por você. Então talvez o inimigo está no seu ouvido dizendo: não vá para a igreja, não aceite a Jesus. Mas saiba, isso é Satanás. Isso é o inimigo tentando impedir você de herdar a salvação. Mas hoje eu quero dizer a você: Jesus te ama. E ele talvez hoje esteja batendo na porta do seu coração. Deixa ele entrar para que ele possa cear contigo. A vida passa muito rápido. Mas talvez hoje ele esteja te chamando para ter um relacionamento com ele. Lembrando que ele gosta de ter esse relacionamento com o ser humano. Ele conversava com Adão toda a viração do dia. E quando Adão pecou e o traiu, comendo o fruto, né? Eu já ia falar maçã, que é tanta mania que as pessoas falam maçã, maçã, que a gente acaba achando que é maçã, mas comendo o fruto que não poderia comer, ele ainda assim não o matou. Ele o castigou porque ele é pai, mas ele não o matou. Então hoje o que eu quero te dizer é: o que importa é como ele te vê. E esse é o título desse vídeo. O que importa é como ele te vê e não como você se vê. Você acha que alguém precisa ouvir essa palavra, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.